Ok. Vou começar uma nova série, né, de mensagens sobre um assunto que não é muito fácil, já vou avisando. Então, que vocês tenham o coração aberto, né, se Deus falar alguma coisa. Olha lá o tema. Ofendido eu? Será que alguém de nós está carregando algumas ofensas assim, né? Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 17, versículo 1. Alguém pode ler que abrir. Eu vou ler, tá? Tá. Lucas 17, 1. Jesus disse aos seus discípulos: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado. Não, mas ai do culpado? Sempre 17, 1. Deixa eu ver. É que nessa versão, linguagem de hoje, que você leu, Vini? É. Uhum. É que a minha versão também é outra palavra. Mas tudo bem. À medida que a gente for compartilhando aqui, vocês vão descobrir qual que é a palavra que eu estou querendo citar. Então, uma das armadilhas que é mais que o diabo tem usado para destruir, para aprisionar, para atrapalhar nos relacionamentos e que causa distância entre nós, né? É a ofensa, tá? Alguns, por causa dessa ofensa, né, ficaram magoados e então acabam atrapalhando até de poder servir de uma forma adequada, né, conforme o chamado que Deus nos deu, né, por causa dessas feridas e dores que as ofensas geraram na sua vida. Vamos abrir lá em Salmo 55, versículos de 12 a 14. Quem abrir pode ler, por favor. É um lamento de Davi, né, do rei Davi. Salmo 55, 12 a 14. Se alguém for ler, não esquece de abrir o microfone. Posso ler? Pode. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Então, Davi está falando, se fosse uma afronta de um inimigo ou daqueles que ele odeia, né? Mas o que é mais doloroso é porque é você que é meu amigo, aquele que é meu chegado, aquele que a gente fazia as coisas juntos, é que realmente é onde a ferida dói mais, né? Porque a traição só acontece quando a pessoa é chegada, né? Se a pessoa é inimigo, não é o que o inimigo faz contra, né? Mas aquele que anda junto, que você pensa que pode confiar, e se é ele que te traz uma ofensa, aí a ferida dói mais, né? E, na verdade,
a gente vê o quanto isso atrapalha nos nossos relacionamentos. Eu não vivi muito ainda, mas já vivi um bocado e já experimentei muitas traições, traições dolorosas, mas a Yuka, que é advogada, pode dizer, né? Aqui fala assim: os advogados poderão dizer que os casos mais cruéis estão nos tribunais de divórcio, né? Ali é porque o autor aqui é americano, então ele fala que muitos casos de assassinatos, assim, a mídia fala lá que ocorreram nos lares por familiares desesperados. O lar que deveria ser um abrigo de proteção, provisão e crescimento, onde aprendemos a dar e receber o amor, em geral, é a própria raiz da nossa dor. Então, a história demonstra que as guerras mais sangrentas são as guerras civis. Irmão contra irmão, filho contra pai, o pai contra filho. Mas a gente pode ver uma coisa: somente aqueles com quem você se importa é que podem feri-lo, porque você espera mais deles do que dos outros, né? Aquele a quem você mais amou, vamos dizer assim, você espera mais, né? E quanto maior a expectativa, maior a queda. A gente pode perceber que o egoísmo está reinando em nossa sociedade, infelizmente, né? Homens e mulheres hoje acabam só olhando para si mesmos, cuidam de si mesmos, negligenciando e ferindo aqueles que os cercam. Porque a Bíblia diz isso muito claro, 2 Timóteo 3:2. Vamos ver o que Paulo disse. Pode ler? Vai. 2 Timóteo 3:2. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Uhum. Ele não estava falando, gente, Paulo não estava falando de gente que é do mundo. Ele estava falando para o pessoal que é da igreja. É triste, né, a gente ler essas palavras. Muitos estão feridos, amargos, magoados e estão se sentindo ofendidos. Mas ninguém está percebendo que isso é uma armadilha de Satanás para querer nos destruir, para nos atrapalhar nos nossos relacionamentos, na unidade da igreja, né? E esse sentimento que a gente tem, que a gente, quando a gente é ofendido, que a gente acha que foi injustiçado, né? E acaba trazendo uma raiz de amargura. Será que a culpa é nossa? Jesus, ele falou que era difícil de viver nesse mundo sem a gente se sentir ofendido. E na maioria das vezes a gente fica chocado, né? Quando a gente vê isso acontecer dentro da igreja, por pessoas que são cristãs, que a gente pensa, nossa, como isso pode acontecer, né? A nossa reação, né, diante das ofensas é que determinará o nosso futuro. Deus já tem falado para mim isso já faz um tempo. Ontem eu participei do segundo módulo, né, lá do Transformando Corações da Igreja de Pompeia. Na verdade, era um treinamento, nem era da igreja, era um treinamento para os colaboradores familiares da Jacto, né, que é aquela empresa lá. E também
foi muito bom, porque algumas coisas foi tratado sobre isso, né? Sobre as ofensas. Então, como que é essa armadilha desse engano, né, que Satanás coloca para nos aprisionar? Em outras versões fala assim, vai vir, aqui na minha versão fala pedras de tropeço. É inevitável que exista pedras de tropeço. Na linguagem de hoje também é assim? Não? Na linguagem de hoje é? Como que era mesmo, Vini? Tem que ligar o microfone. Não, você está falando do... Lucas 17:1. Peraí. Que você leu no começo. Lucas, peraí. Não. É que é bem diferente. Peraí, deixa eu passar aqui, 17:1. Vão sempre acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado. Caiam em pecado. Em outra versão, é que fala assim, é inevitável que venham escândalos. Alguém tem essa versão aí? Não, eu tenho a outra NVI e fala assim, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Pedras de tropeço, né? Eu não sei em que versão que tá, mas no grego, escândalos, é que você pensa assim, né? Quando você pensa em escândalo, você pensa naquele show, né? Mas aqui, escândalo, no grego, se refere a uma armadilha que você coloca na qual a isca, né, fica presa, né? Então, a quem, né, você quer pegar. É uma armadilha. Então, aqui quando fala que é inevitável que aconteça escândalos, ou é inevitável que algumas pessoas coloquem pedras de tropeço, né, ou armadilhas para você cair, para você ficar preso, é a forma que o inimigo usa para nos manter aprisionados. Então, a ofensa é uma das armadilhas que o Satanás usa para que a gente fique preso, para que a gente fique magoado, para que a gente fique ressentido. 2 Timóteo 2, 24 a 26. Pode ler. 2 Timóteo 2, 24 a 26. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todo com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então, quando a gente se envolve com discussões, quando a gente se envolve com discussões, né, ou a gente se opõe a outra pessoa, essas são algumas formas que o Satanás usa para ser uma armadilha, para você ser prisioneiro da amargura, da mágoa, do ressentimento. Porque é difícil a gente... aqui a ofensa é quando você briga com alguém, né? E você fica magoado com essa pessoa. É difícil, no meio de uma discussão, né? Você acabar relevando, né? Tudo aquilo que é dito. Geralmente, nessas discussões, a gente acaba falando coisas para ferir mesmo o outro e acaba, né? Acaba machucando e quebrando os relacionamentos. Tá? Então, as ofensas, né, essas
palavras que você diz duras contra outras pessoas, geralmente é um instrumento que Satanás usa, né, para aprisionar as pessoas. Assim como o filho pródigo, né, ele precisava cair em si para poder voltar, né, para a casa do Senhor, para a casa do pai dele, que é o Senhor, né? Assim também aqueles que foram ofendidos e ficaram ressentidos com aquilo precisam se despertar e perceber essa armadilha de Satanás e poder voltar, porque quando você fica ressentido, quando você fica magoado, o que acontece? Você vai jorrar águas amargas em vez de águas puras. Ontem, quando eu estava ouvindo do Craig Hill, ele fala assim: quando você é ferido, ou quando você acaba assumindo, né, essas coisas que Satanás usa através de pessoas, geralmente pais, mães, né, usam para ferir, né, os seus filhos, usa autoridades que colocam sobre a sua vida, para a gente ficar se sentindo injustiçado, magoado. E aí ele falou assim que é como se a gente fosse como um mar morto. Vocês sabem o que é o mar morto, né? É aquele que é cheio de sal e não tem vida, né? Mas o que acontece? A diferença entre o Mar Morto e o Rio Jordão, porque o Mar Morto recebe águas do Rio Jordão, né? O Rio Jordão recebe águas do mar Mediterrâneo, né? E ele aflora para outros lugares, né? Essa água. Então, é uma água que não fica parada. O Mar Morto, ele só recebe. Não vai para mais nenhum lugar. Então, é como se fosse uma água parada, né? Um dia eu vi uma ilustração no Facebook, eu achei muito interessante, que fala da mágoa. A mágoa é um mar com lodo, é um mar parado, é uma água parada, né? Então, quando a gente também só fica recebendo, mas a gente não dá para outra pessoa, a gente é um mar parado, né? É um mar morto, né? Você não flui, né? Vamos dizer assim, você só recebe. Pessoas que estão com mágoas é um mar parado. De lá não sai água boa, só sai água ruim, águas amargas. E então a gente vê quanto, né, quando a gente não, vamos dizer assim, não é liberto, né, dessas ofensas, desses sentimentos, a gente acaba ficando uma pessoa que, em vez de fluir vida, a gente flui morte. Então, tem duas categorias de pessoas nessa situação, tá? Uma é que a pessoas que foram tratadas injustamente e aquelas pessoas que acreditam que foram tratadas injustamente. Essas pessoas que acham que foram tratadas injustamente, elas acreditam de todo o coração que foram injustiçadas. Geralmente, elas tiram suas próprias conclusões das informações que também não são precisas, né? E geralmente a conclusão delas são distorcidas, porque vai pelos sentimentos e não pelos fatos, né, das coisas que aconteceram. Mas elas estão sofrendo. São pessoas que estão sofrendo, sua compreensão está obscurecida.
São pessoas que estão julgando por suposição, por aparência ou pelo que ouviu dizer, tá? E uma forma de Satanás manter as pessoas presas nas ofensas é mantê-lo isso oculto, né? Então, encoberto pelo orgulho. O orgulho impede da gente admitir nossa real condição. Aqui o autor ele fala assim, que uma vez ele foi ferido por algum ministro e as pessoas falavam, não acredito que fizeram isso com você, você não está magoado? E ele respondia, não, eu estou bem, não estou magoado. Ele negava e reprimia aquele sentimento no seu coração, né? Ele se convencia de que não estava magoado, mas na verdade estava. Então, o orgulho, ele mascara a verdadeira condição do coração, né? Esse mesmo orgulho impede da gente viver essa mudança do nosso coração e que o que pode nos libertar é chegar ao verdadeiro arrependimento, né? O orgulho ele não deixa mudar porque ele distorce a visão e ele pensa que está tudo bem. O orgulho endurece o coração e não permite que a gente consiga ver, tá? Eu coloquei ali, como 2 Timóteo diz, né, em 24, 26, que já foi lido, que ele não consegue perceber porque o seu entendimento foi obscurecido, né? Então, Satanás usa essas armadilhas para que você não seja curado. E o orgulho faz sempre com que você se veja como uma vítima. Eu fui maltratado, eu fui julgado injustamente, por isso o meu comportamento é justificado. Porque você achar que você é inocente e que foi acusado injustamente, você acaba retendo o perdão. Mesmo que essa real condição do seu coração esteja oculta aos teus olhos, ela não está oculta aos olhos de Deus. E, gente, é um engano tão sutil que Satanás faz, que nos mantém presos, alimentando essa ferida dia após dia, porque você fica tentando justificar, né, para não perdoar aquela pessoa e não ser liberta desse aprisionamento da ofensa. A cura. Vamos lá abrir em Apocalipse 3, 14 a 20. Fala da igreja de Laodiceia. E vamos ver como que a igreja de Laodiceia estava. Pode ler. Apocalipse 3, 14 a 20. Isso. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei que vocês têm feito, sei que não são nem frios nem quentes. Como gostaria que fosse uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Olha só, a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, materialmente falando, né? E eles achavam que eles tinham tudo. Então, eles estavam bem. Mas percebe a situação deles? Eles eram mornos,
eles eram acomodados. Não faziam muitos pecados, mas também não tinha intimidade profunda com Deus. Estava ali no meio do caminho. E para esse, Jesus falou o quê? Porque você não é nem frio nem quente, e porque é morno, eu estou a ponto de vomitar. Você não vomita uma coisa que é boa, né? Você só vomita coisa que é ruim, certo? Nossa, parece que é uma palavra pesada, né, que Jesus usou da igreja de Laodiceia. Estou a ponto de te vomitar da minha boca. Mas é porque eles não estavam percebendo a realidade espiritual da vida deles. Eles achavam que eles tinham tudo, então eles estavam bem com Deus. Mas não era. Confundiram, né, o poder financeiro com o poder espiritual, porque o orgulho cegou eles. Está começando a perceber? Alguns também não conseguem ver como está o seu coração, como o seu coração às vezes está ressentido, né? Jesus falou lá para os laodicenses que eles precisavam comprar o ouro dele, e o ouro ele tem um significado, né? Muito legal, assim, né? O ouro refinado, ele é suave, ele é flexível, ele não tem nenhuma, ele é isento de corrosão, e ele também não tem nenhuma outra substância, o ouro refinado, aquele ouro puro, tá? Então, essas substâncias, né, que são misturadas com ouro, como metais, cobre, ferro, níquel, é que faz com que o ouro seja duro, menos flexível e mais corrosivo, tá? Então, essa mistura é chamada de liga, né? Quando Jesus fala que os laodicenses precisavam comprar esse ouro de Deus, é porque esse ouro de Deus é esse ouro aí que é refinado, né? Que é refinado pelo fogo. Um coração puro é como ouro puro, macio, suave e flexível. Hebreus 3:13. Alguém pode ler? Bom, vou ler. Hebreus 3:13. Pelo contrário, enquanto esse hoje, de que falam as escrituras sagradas, se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Uhum. Se você, né, assim como o ouro refinado, né, purificado, livre dessas substâncias que o deixa mais duro, se você deixar que a ofensa, o ressentimento, a mágoa domine seu coração vai se tornar endurecido. Hebreus fala que não deixe ser enganado pelo engano do pecado, né? Porque seu coração pode ficar endurecido por causa do pecado. Se você guardar no seu coração essa ofensa, ela vai produzir em você mais frutos do pecado, que seriam amargura, ira e ressentimento. Essas coisas endurecem nosso coração. Tira a maciez, tira a sensibilidade, a gente fica incapacitado de ouvir a voz de Deus quando o nosso coração está endurecido. Para ele poder ser refinado pelo ouro, ele precisa ser triturado até que vire pó e misturá-lo com uma substância chamada solvente. Né? Então, a mistura é colocada num forno e derretida a altas temperaturas. As ligas e as impurezas são atraídas pelo solvente e sobem para
para a superfície. O ouro, que é mais pesado, ele permanece lá no fundo. Então, assim, dessa forma, pode ser removida aquelas substâncias para que o ouro possa ser pura, né? Então, em Isaías 48:10, Deus diz que Ele nos prova na fornalha da aflição, para que a gente possa ser apurado, né, no fogo, possa ser purificado pelo fogo. Então, mesmo que seja difícil, né, a gente precisa passar, às vezes, pelas provações, né, para que nós possamos ser purificados. Vamos ler 1 Pedro 1, 6 e 7? Pode ler? Ai. 1 Pedro 1, 6 a 7. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo por causa de muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém. Caramba. Tá, né? Deixa ela, já está acabando. Me mutou. Você me mutou. Desculpa. Mas tudo bem. Então, Deus nos refina, né? Através das provações, pelas aflições, pelas tribulações. As aflições, assim, são o calor que separa as impurezas, como o perdão, as disputas, a amargura, a inveja e tantas outras do caráter de Deus em nossas vidas. Tá? Então, nós precisamos passar por esse tempo de provação para que nosso coração possa ser tornado puro, possa ser refinado, possa ser transformado, possa ser curado, né? Às vezes, quando a gente carrega essas ofensas, a gente pode ficar irado, né? Com outras pessoas, e você pode até pensar, né? Nossa, da onde está vindo tanta essa raiva? Muitas vezes Deus permite a gente passar por algumas dificuldades para que nosso coração seja provado, nossa fé seja provada, né? E que a gente possa, para deixar que Deus nos mostre aquilo que está dentro dele, né? Porque da mágoa pode vir a ira, pode se transformar, né, em ressentimento, tá? Então, vai nos deixando cada vez pior, né? Então, Jesus fala ali no Apocalipse que é para a gente comprar colírio dele, para que a gente possa ver, para a gente poder ser livre desse engano. Então, quando a gente fica ofendido, como quando nós somos vítimas e culpamos aqueles que nos feriram, a gente acaba justificando a nossa amargura, a nossa falta de perdão, a nossa ira, a nossa inveja, nosso ressentimento, quando eles vêm à tona. Eu também fiquei por um tempo assim meio ressentida, magoada, né, com um pastor e sua esposa, tá? E às vezes a gente fica preso nesse sentimento porque a gente sabe que foi uma atitude errada, né, de outros,
mas a gente acaba justificando o nosso próprio ressentimento, que acaba sendo outra atitude errada, né? Porque Satanás usa essas fraquezas da nossa alma para nos aprisionar. E se você fica, vamos dizer assim, dizendo que a culpa é do outro, a gente não acaba deixando Deus nos cuidar, Deus nos tratar, né? Então, ele fala para a gente comprar esse colírio para que a gente consiga ver, para a gente conseguir ver nossa real condição, para a gente poder ser zeloso e nos arrependermos. Quando a gente se arrepende, a gente para de culpar os outros. Quando a gente culpa os outros, é porque a gente está defendendo a nossa própria posição e estamos cegos. A gente tenta retirar, vamos dizer assim, o argueiro do olho do nosso irmão quando no nosso tem uma trave. Lembra? A gente tenta tirar o cisco do olho do outro, mas a gente está com os olhos tapadão, né? Com uma trave. Olha só a diferença de um cisco com uma trave. E quando a gente consegue ver, perceber a realidade que está, a verdade do nosso coração, quando Deus, né, através do Espírito Santo, nos mostra o nosso pecado, ali eu fiquei pensando o que eu escrevi o osso, mas está comido, né, a palavra, é nosso pecado. Ele traz convicção para nós e não condenação. Né? Então, a gente não precisa temer quando Deus nos mostra, nos revela os pecados, aquilo que está oculto do nosso coração. Mas que se a gente voltar para Ele, colocar diante dEle, nos arrepender, né, desses ressentimentos que a gente carrega no nosso coração, que é errado, por mais que tenha sido doloroso algumas feridas, o senhor falou que a gente tem que perdoar, né? 70 vezes 7. A gente só quer perdoar umas 3 vezes, tá bom, né? Mas 70 vezes 7 parece que é uma conta interminável, né? Porque ali, na verdade, não era um número específico que Jesus queria dar. Porque quando chegar no 10, você já não consegue mais nem contar mais, né? Chegar no 20, no 40, mas 490? Você já não está mais contando no 100. Então, é assim, é para você ter esse coração de perdoar. Não é fácil, né? Mas é pior se a gente fica carregando essas ofensas. Então, uma coisa que eu acho interessante do Veredas é que a gente tem essa oportunidade da gente permitir que o Espírito Santo venha sondar nosso coração e a gente liberar perdão e a gente declarar isso em oração. Como é maravilhoso a gente ser liberto desses sentimentos que cada vez nos aprisionam, que cada vez nos, 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 nos faz pecar mais, né? O outro pecou contra você, mas você também acaba pecando contra o outro se a gente mantém esse ressentimento, essa mágoa no nosso coração. Por isso que eu falei, não é um assunto fácil de falar, né? Que ninguém gosta de lidar com as ofensas. Ninguém gosta de pensar assim, que aquela pessoa que você amava, que você considerava, pecou contra você. Para mim foi muito doloroso perceber que um pastor e sua esposa, que eu considerava homens e mulheres de Deus, fazer uma coisa dessas contra mim. Eu me senti por muito tempo injustiçada. Mesmo vendo que Deus reverteu em bem, entendeu? Porque Deus faz isso, né? Esses milagres nas nossas vidas. Apesar do outro fazer o mal contra você, Deus pode reverter isso em bem na sua vida. Então, a gente vai falar ainda por um bom tempo sobre isso, que você não guarde no seu coração, mas que você
Deixa Deus falar, mostrar para você. Se Ele já mostrou hoje, se tem alguma coisa no seu coração que você precisa colocar diante do Senhor, para que Ele vá tratando, para que Ele vá trabalhando, então, que nós possamos ser libertos. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós agradecemos por este dia, por essa palavra, ó Deus, que às vezes é difícil para nós reconhecermos que algo nos feriu e nos manteve presos. Não deixa, ó Deus, que a gente, por causa do orgulho, acabe ocultando esses sentimentos que são tão ruins dentro do nosso coração. Muitas vezes queremos jogar mesmo, culpar o outro, mas, Senhor, nós queremos pedir que Teu Santo Espírito possa continuar tratando no nosso coração, para que nós possamos ter coração não endurecido, mas tenhamos um coração maleável, que o Senhor pode tratar, que o Senhor pode falar, que o Senhor pode corrigir, que o Senhor pode curar e transformar. Então, nós queremos colocar as feridas dos nossos corações, que muitas vezes têm nos aprisionado, impedindo não somente de ouvir a Tua voz, mas impedindo de ver a obra maravilhosa que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e através de nós. Então, queremos colocar as nossas vidas no Teu altar, te agradecer, ó Deus, por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda fará nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, se Deus te falar alguma coisa durante a semana, para, né? E ore, coloca mesmo diante do Senhor todas as coisas que Ele estiver revelando, tá? Você vai dar bênção? É. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e a força do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.